No dia 4 de agosto de 1944, uma denúncia anônima fez a SS invadir um prédio localizado na cidade de Amsterdã. Lá eles encontraram um esconderijo que hoje em dia é conhecido pelo nome de Anexo Secreto, local onde estavam escondidas 8 pessoas, sendo que uma delas era uma jovem chamada Anne Frank. Todos foram detidos imediatamente, sendo que aquele espaço ficou completamente revirado, com gavetas abertas, coisas quebradas e espalhadas em tudo que é canto. Miep, uma jovem secretária que ajudou a esconder aquelas pessoas no anexo secreto, entrou ali logo depois que todos foram embora, e graças a isso ela encontrou uma coisa muito importante em meio a toda aquela bagunça. Em seu relato, que nós encontramos nesse livro aqui, chamado Eu, Miep, Escondi a Família de Anne Frank, ela diz o seguinte, vou ler aqui rapidamente para vocês. No chão, entre o caos de papéis e livros, meus olhos focalizaram o diário xadrez laranja avermelhado, encapado com tecido que Anne ganhou do pai no aniversário de 13 anos. Olhei para ele e apontei para o diário. Obedecendo ao meu gesto, ela se abaixou e o pegou, colocando em minhas mãos. Lembrei de como Anne tinha ficado feliz ao ganhar este caderninho para escrever seus pensamentos mais íntimos. Sabia o quanto o diário era precioso para ela. Miep então guardou o diário e também alguns outros papéis separados numa gaveta da sua mesa. A sua ideia era entregar tudo de volta para Anne algum dia. Só que, infelizmente, isso nunca aconteceu. Quem recebeu o diário foi o Otto Frank, o pai da menina, o único da família que sobreviveu às prisões nos campos de concentração. Em homenagem à filha, Otto se tornou um grande divulgador do diário, que ganhou a sua primeira de inúmeras edições ainda no final da década de 1940. Com o passar dos anos, o Diário de Anne Frank se tornou um dos livros mais conhecidos de todos os tempos, com tradução em diversos idiomas e mais de 30 milhões de exemplares vendidos. Mas antes de começar a falar sobre esse livro aqui, nós precisamos saber um pouquinho mais sobre a família Frank e como eles foram parar lá na Holanda. Muita gente pensa que a Anne Frank era holandesa, assim como seus familiares. Só que, na verdade, todos eles nasceram na Alemanha, sendo que a maioria nasceu na cidade de Frankfurt, o local onde eles viviam anteriormente. A família, de origem judaica, era composta pelo pai Otto, pela mãe Edith e as 2 filhas, no caso a Margot, a mais velha, e também a Anne Frank. Com a chegada do Hitler no poder, ali no início da década de 30, e a expansão do antissemitismo na sociedade por conta da ascensão do nazismo, Otto Frank começou a planejar uma maneira de sair do país com a sua esposa e suas filhas. Entre 1933 e 1934, todos eles foram viver em Amsterdã, graças ao emprego que o Otto conseguiu por lá como diretor administrativo de uma fábrica de produtos para a composição de geleias. Alguns anos depois, o Otto chegou a abrir até a sua própria empresa, que no caso era para produtos que ajudavam na composição de salsichas. E com base nessas atividades, a família Frank conseguiu bastante conforto nesse período. O problema é que todos esses esforços iriam por água abaixo graças à Segunda Guerra Mundial, mas especificamente a partir de 10 de maio de 1940, quando as tropas alemãs invadiram a Holanda, tanto pelo ar quanto por terra. Com um exército muito menor e centenas de civis mortos após um bombardeio na cidade de Roterdã, a Holanda acabou se rendendo bem rápido, poucos dias depois, se eu não me engano ali por volta do dia 15 de maio de 1940. Tem um trecho no diário da Anne, onde ela fala um pouquinho sobre como ficou a situação dos judeus na Holanda logo depois da ocupação alemã por lá. Eu vou dar uma lida rapidamente para vocês. Nossa liberdade foi gravemente restringida com uma série de decretos antissemitas. Os judeus deveriam usar uma estrela amarela. Os judeus eram proibidos de andar nos bondes. Os judeus eram proibidos de andar de carro, mesmo em seus próprios carros. Os judeus deveriam fazer suas compras entre 3 e 5 horas da tarde. Os judeus só deveriam frequentar barbearias e salões de beleza de proprietários judeus. Os judeus eram proibidos de sair às ruas entre 8 da noite e 6 da manhã. Os judeus eram proibidos de frequentar teatros, cinemas ou ter qualquer outra forma de diversão. Os judeus eram proibidos de ir a piscinas, quadras de tênis, campos de hóquei ou a qualquer outro campo esportivo. Os judeus eram proibidos de ficar em seus jardins ou nos de amigos depois das 8 da noite. Os judeus eram proibidos de visitar casas de cristãos.
Os judeus deveriam frequentar escolas judias, etc. Você não podia fazer isso nem aquilo, mas a vida continuava. Jacques sempre me dizia: eu não ouso fazer mais nada, porque tenho medo de ser algo proibido. Vendo o clima ficar cada vez mais problemático, a família começou a deixar os seus pertences na casa de amigos, isso com o objetivo de impedir que eles caíssem nas mãos dos alemães. Além disso, Otto já estava preparando o famoso anexo secreto, o esconderijo para onde todos foram logo depois que a Margot, que tinha apenas 16 anos nessa época, recebeu uma notificação da SS. Esse espaço ficava no escritório onde Otto trabalhava, numa entrada escondida atrás de uma estante. Lá tinham alguns cômodos onde Anne e sua família ficaram naquele período. Além deles, outros conhecidos também se esconderam por ali. No caso, no primeiro momento, temos a família Van Pels, composta pelo marido Hermann, a esposa Petronella e o seu filho Peter. Ao longo do diário, Anne criou pseudônimos para eles, utilizando o sobrenome Van Damme ao invés de Van Pels. Algum tempo depois, chegou outro morador no anexo, um dentista chamado Fritz Pfeffer, que Anne chamava no diário de Albert Dussel. Mas afinal, quais são as origens desse famoso diário de Anne Frank? Primeiramente, um aspecto mais óbvio era a simples necessidade de desabafar. Tem um trecho lá em junho de 1942 em que a Anne diz o seguinte, vou ler rapidamente para vocês. Ter um diário é uma experiência realmente estranha para uma pessoa como eu. Não somente porque nunca escrevi nada antes, mas também porque acho que mais tarde ninguém se interessará, nem mesmo eu, pelos pensamentos de uma garota de 13 anos. Bom, não faz mal. Tenho vontade de escrever e uma necessidade ainda maior de desabafar tudo o que está preso em meu peito. Eu gosto muito desse trecho por conta da ironia do destino que ele tem, que a Anne achava que ninguém teria interesse pelo seu diário, sendo que ele acabou se tornando um dos livros mais conhecidos do planeta. Além dessa questão de desabafar, nessa época a menina não sentia nenhuma conexão mais profunda com alguma das suas amigas, de forma que ela resolveu criar uma. Sendo assim, a partir desse momento, seu diário passou a se chamar Kitty, uma espécie de confidente. Desde esse dia, sempre que a Anne escrevia algo no seu diário, ela começava com a frase "Querida Kitty", quase como se fosse uma carta para uma figura distante. Além disso, mais pra frente, já no esconderijo, a Anne resolveu transformar o seu diário num livro, graças a uma fala na rádio do ministro Gerrit Bolkestein, onde ele disse ter interesse em fazer uma coletânea com diários e cartas dos holandeses, isso para mostrar os relatos deles durante esse período da guerra. Com essa ideia em mente, a Anne começou então a reescrever o seu diário, cortando algumas partes e acrescentando outras. Além disso, continuava escrevendo no seu diário original normalmente. Hoje em dia, o diário é conhecido em 3 versões. Nós temos a versão A, que é o texto original da Anne. Temos também a versão B, que foi esse daí que ela modificou, acrescentando umas partes e tirando outras. E também temos a versão C, que é essa daqui, que nós temos disponível, que no caso é uma compilação das 2 partes, onde nós temos as 2 partes em conjunto. Em linhas gerais, o que nós encontramos nesse livro? Uma primeira coisa para se entender é que ele conta 2 fases da vida da Anne. Uma um pouco antes do esconderijo e outra, que é a maior delas, já escondida com a família no anexo secreto. Nos relatos da vida fora do esconderijo, nós acompanhamos Anne falando sobre o seu aniversário de 13 anos, sobre as suas amigas e também sobre os presentes que recebeu. Foi nesse período que, sentindo que as suas amizades eram superficiais, que a Anne decidiu fazer aquilo que eu comentei antes, iniciando esse diário com mensagens para Kitty. Nessa fase, a Anne também conta um pouquinho sobre a história da sua família, sobre o seu cotidiano, sobre a vida na escola e as brincadeiras com as colegas, sobre paixões da adolescência e coisas assim. Só que, além disso, nós vemos também como a Anne tinha uma grande consciência da condição dos judeus, das inúmeras injustiças que eles estavam sofrendo. Tanto é que o seu pai já tinha lhe avisado que mais cedo ou mais tarde eles precisariam se esconder, isso para fugir dos perigos daquela situação toda. Quando finalmente chegou o momento de ir para o anexo secreto, tem um trecho onde a Anne fala um pouquinho sobre esse momento, sobre esse momento em que ela e a sua irmã estavam arrumando as suas coisas. Eu vou ler aqui para vocês rapidamente. Margot e eu começamos a pôr nossos pertences mais importantes numa pasta da escola.
A primeira coisa que agarrei foi este diário, e depois rolinhos de cabelos, lenços, livros da escola, um pente e algumas cartas antigas. Preocupada com a ideia de ir para um esconderijo, juntei as coisas mais malucas na pasta, mas não me arrependo. Para mim, as lembranças são mais importantes do que os vestidos. Já no esconderijo, a Anne fala das mais diversas coisas, de forma que nós vamos mergulhando nos pensamentos, nas angústias e nos pequenos momentos de felicidade de uma jovem bastante inteligente, muito sensível e também um tanto quanto sarcástica. Ela faz, por exemplo, um relato do dia a dia com os demais moradores, mostrando como no início toda a relação era muito cordial, para depois de um tempo se tornar algo mais espinhoso. A Anne fala sobre os seus hobbies e também as suas tentativas de tirar o tédio. Ela era muito estudiosa, então ela gostava muito de escrever, gostava muito de ler romances, de ler livros de história, gostava de mitologia grega, de livros como, por exemplo, biografias, e também ela gostava bastante de fazer árvores genealógicas com base nessas biografias que ela lia. Além disso, a jovem fala também sobre amor, reflete sobre sexualidade e também nos mostra como ela foi pouco a pouco se apaixonando pelo Peter, o filho dos Van Damme ou Van Pels. Havia uma constante tentativa de viver o mais próximo possível da normalidade, mesmo com medo por causa dos bombardeios, do receio de alguém encontrar o esconderijo ou até da escassez de comida. O medo de ser capturado vinha muito da consciência, daquilo que os judeus estavam vivendo. Tem um trecho no livro onde ela fala, onde a Anne mostra toda a sua indignação diante desse cenário. Quem fez isso contra nós? Quem nos separou de todo o resto? Quem nos colocou neste sofrimento? Foi Deus que nos fez do jeito que somos, mas também é Deus que irá nos erguer no fim. Aos olhos do mundo, estamos condenados. Mas, se depois de todo esse sofrimento ainda sobrarem judeus, o povo judeu servirá de exemplo. Quem sabe, talvez nossa religião ensine ao mundo e às pessoas o que é a bondade, e talvez esse seja o único motivo de nosso sofrimento. Outros tópicos que a Anne fala envolvem a relação que ela tinha com a própria família. Isso vai desde o incômodo que sentia com as comparações que faziam dela com a Margot, até os constantes atritos com a sua mãe e também o amor genuíno que ela sentia pelo seu pai. O Diário de Anne Frank se inicia no dia 12 de junho de 1942 e termina abruptamente no dia 1º de agosto de 1944. Isso aconteceu porque, como vimos no início do vídeo, poucos dias depois, no dia 4 de agosto, a SS encontrou todos os moradores com base numa denúncia anônima. No dia 3 de setembro de 1944, todos os 8 que viviam ali no anexo secreto foram encaminhados para Auschwitz, sendo que pouco tempo depois alguns desses foram encaminhados para outros campos de concentração. Infelizmente, de todos, apenas Otto, o pai, sobreviveu. A mãe Edith morreu em Auschwitz, enquanto Margot e Anne vieram a falecer no campo de Bergen-Belsen, isso por conta de uma epidemia de tifo, pouco tempo antes do próprio local ser liberado pelos aliados, em abril de 1945. O Diário de Anne Frank é um livro muito impactante que todos deveriam ler algum dia. Na minha opinião, o sucesso dessa obra se deve a uma série de fatores, mas principalmente a uma característica que nós encontramos pouco por aí, mesmo em assuntos tão estudados como a Segunda Guerra ou a perseguição aos judeus nesse período. Ao acompanhar as palavras de Anne, ver o seu cotidiano, as pessoas do seu convívio, ver como ela reflete sobre as alegrias do passado recente e também nos mostra as suas esperanças no futuro, que para ela é incerto, mas que nós já sabemos qual é, você inevitavelmente cria uma conexão muito forte. O final repentino do diário me deu uma sensação de vazio como poucas vezes eu tive ao longo da minha vida de leitor. Você desenvolve ao longo da leitura uma empatia muito forte tanto pela Anne quanto pelas demais pessoas que nós acompanhamos através da sua perspectiva, o que torna a dor de saber o que aconteceu com todas essas pessoas ainda maior. O diário humaniza vítimas. Ele torna um número tão assustador como 6 milhões de judeus mortos em pessoas de carne e osso, pessoas com sentimentos, com medos, com desejos, ambições e por aí vai. Falando em ambições, a Anne não deixou de expressar a vida que ela sonhava após tudo terminar. Muitos desejos eram coisas que deveriam ser simples, como, por exemplo, andar nas ruas, ver o mundo e se sentir livre. Só que, infelizmente, esses ela não realizou.
Já o seu desejo mais ambicioso, a Anne conseguiu cumprir. Ela levou a sua voz para o mundo inteiro. Eu abro aqui agora um espaço para ler um dos trechos mais marcantes, na minha opinião, que a jovem Anne Frank escreveu. Ele diz assim: "Sei que sou uma mulher com força interior e muita coragem. Se Deus me deixar viver, vou realizar mais do que mamãe jamais realizou. Vou fazer com que minha voz seja ouvida. Vou para o mundo e trabalharei em prol da humanidade." Enfim, pessoal, deixo aqui para vocês a recomendação de uma leitura inesquecível, algo que com certeza você vai guardar pelo resto da sua vida. Galera, é isso, espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Essa foi com certeza uma das que eu mais gostei de fazer aqui para vocês, principalmente porque esse livro me impactou bastante. Eu quero aproveitar e deixar umas recomendações extras para quem já leu o Diário de Anne Frank. A primeira recomendação é do livro que eu comentei no início da resenha, chamado Eu, Miep, Escondi a Família de Anne Frank, onde a própria Miep, que é bastante citada no diário, conta a sua história de vida e também fala sobre como foi a sua rotina ajudando os moradores do Anexo Secreto, além de também comentar sobre o que aconteceu depois deles serem capturados, como, por exemplo, o retorno do Otto após o fim da guerra. Além desse relato, recomendo também conhecer a adaptação do diário para quadrinhos, feita pelo Ari Folman e também pelo David Polonsky. É muito legal ter essa perspectiva mais visual do dia a dia no anexo, sendo que os autores também expressam de maneira muito criativa vários dos sentimentos da própria Anne. Recomendo também, se possível, assistir o documentário chamado Os Últimos 7 Meses de Anne Frank, de 1988, um documentário premiado que nos dá uma noção melhor do que aconteceu com a família Frank logo depois deles serem capturados pela SS. Aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo, às 18 horas, tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você gosta do conteúdo do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira, você pode comprar através dos links da Amazon que eu deixo aqui na descrição. Ao comprar através desses links, o canal recebe uma pequena comissão pela compra e você não paga nada mais por isso. Além disso, você pode deixar uma contribuição de qualquer valor através do botão Valeu, que fica logo aqui abaixo do vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Nos vemos no próximo conteúdo. Tchau!